Olá, boa noite. No ar, mais um programa Papo Sério. Hoje, recebendo o diretor do DESIP, que é o Departamento do Sistema Penitenciário do Estado, Alain Delon. Boa noite, diretor. Seja bem-vindo ao Papo Sério. Boa noite. Bom, vamos primeiro conversar aqui, saber quais e quantas são as unidades prisionais do Estado. Porque, geralmente, quando a pessoa fala assim, sistema penitenciário, aí já vai direto penitenciário agrícola de Monte Cristo. Mas, na verdade, não é isso, né diretor? É um sistema que tem várias unidades, né? Isso aqui no Estado. Exatamente. A penitenciária agrícola é o foco, tendo em vista a maior população carcerária, aproximadamente 1.500 presos naquela unidade prisional, com a capacidade de vaga para 750, né? Uma unidade prisional que tem mais de 30 anos, então ela é uma penitenciária que não era para comportar presos provisórios, né? E lá tem diversos regimes de cumprimento de pena. E o sistema prisional não se resume nela, como já foi dito, bem falado. Começando para o sul do estado, a 320 quilômetros da capital, temos a cadeia pública de São Luís do Anauá, né? Com a capacidade para 24 presos. Lá temos 60 hoje. Nossa Senhora! E também diversos regimes, uma cadeia pública que em tese, como o Código Penal fala, as cadeias públicas é para comportar só os presos provisórios antes de sentença penal. Lá temos regime semiaberto, temos os provisórios, temos regime fechado e lá possui uma comarca, né? Tem uma jurisdição lá, que é a comarca de São Luís, que lida com os processos daqueles presos lá. Daí temos também a cadeia pública de Boa Vista, com a capacidade para 120 presos. Hoje temos aproximadamente 380. Também uma cadeia pública que era para comportar os provisórios até aguardar suas sentenças. Porém, tendo em vista poucas unidades prisionais no estado, tendo que cumprir ali os provisórios, o fechado, o semiaberto, né? E uma cadeia que a cidade evoluiu, as casas foram construídas e ela ficou no meio da cidade, né? Uma cadeia ficou no meio da cidade com o tempo. Temos também o CPP, Centro de Progressão Penitenciária, o antigo CSE, né? Então esse prédio foi alocado para o governo, para que pudessem centralizar os presos semiaberto com aquela proposta de trabalho. Eles saem pela manhã, trabalham o dia inteiro e retornam para o pernoite. Então isso aí é a atribuição lá da unidade prisional, controlar e fiscalizar os locais de trabalho, fiscalizar se a proposta de trabalho é uma proposta de trabalho correta, né? Então funciona assim o CPP. Temos também o presídio feminino, né, que é um anexo ali da penitenciária agrícola, também está superlotado, aproximadamente 150 mulheres presas. Uma curiosidade, 80% das presas estão lá por tráfico de drogas, né? É um mal que assola o Estado. Isso, né? Por culpa dos parceiros, né, geralmente? Exatamente. Foi feita uma pesquisa, a maioria é por conta dos seus cônjuges, são presas juntas, são às vezes até recrutadas pelo próprio esposo ali para cometerem um crime. Temos também a Casa de Albergado, que atualmente está em reforma, né? Ela está ficando novinha. Lá cumpre os presos do regime aberto. É importante deixar bem claro para a sociedade qual a diferença do preso do regime aberto para o semiaberto, se ambos ficam na rua, né? Isso é uma curiosidade que a gente vai sanar aqui, né? E eu quero deixar claro que a legislação fala que o semiaberto tem que ter 1/6 do cumprimento de pena, boa conduta carcerária e ter uma proposta de trabalho. Então, os 3 requisitos têm que estarem andando juntos, né, para poder aquele do semiaberto poder sair. Já o regime aberto é um sistema de cumprimento de pena, já é a última fase do cumprimento de pena, é o último regime de cumprimento de pena. O preso ali já está praticamente ressocializado, prestes a voltar à sociedade. Então, lá não possui celas, não possui encadeados, né? Não é exigível 1/6 do cumprimento de pena para saírem, não é exigível uma proposta de trabalho para saírem. Esses presos, eles saem
e retornam, a única obrigação é de retornar. Então, como é a última... Ambos têm que dormir Ambos têm que dormir. A única coisa que é parecida com o regime semiaberto é que ambos têm que dormir. Só que o regime aberto não tem exigibilidade de cumprimento de um sexto, de conduta boa e de ter uma proposta. Então, é a única diferença. Então, assim, eu mencionei aí todas as unidades prisionais, né? São 6 que o Estado compõe. E a população carcerária geral, ela está em torno de 2.400 presos. Diretor, essa questão da superlotação não é privilégio, né, entre aspas, do Estado de Roraima. Mas como é que está Roraima no âmbito nacional nessa questão aí? Exatamente. A gente reclama do nosso sistema prisional, a gente reclama da nossa superlotação, né? É para reclamar mesmo, porque a gente tem que procurar o ideal, o bom, né? Que os presos saiam ressocializados, para que no convívio da sociedade não volte a delinquir, né? Que a sociedade não possa ser mais acometida de crimes, né? Porém, o sistema, em comparação ao sistema nacional penitenciário, nosso sistema está bom. Parece uma brincadeira, mas é uma verdade. Em outro sistema prisional, a população carcerária se excede a 1.000, 2.000, 3.000 presos do quantitativo de vaga. Caos, né, em Pedrinha, em Contagem, ali em Manaus. Então, é um caos total. Então, aqui a gente está lidando, está com projetos de construção de novos presídios para esse ano. A reforma do presídio lá em Rorainópolis, que está em fase já final. A reforma também e término do presídio ao lado da cadeia pública de Boa Vista. Então, isso aí vem, né, a beneficiar o Estado e a sociedade daqui de Roraima. Diretor, eu acho que não é necessário perguntar qual é o presídio mais problemático aqui do Estado. A gente já sabe que é penitenciária, né? E depois daquele massacre lá em que mais de 30 presos acabaram morrendo, né, no início deste ano, o que foi que mudou ali na penitenciária? Mas eu quero que o senhor responda essa pergunta. No próximo bloco, a gente vai para um breve intervalo e volta em seguida. Não saia daí, é um minuto só. Voltamos com o programa Papo Sério, hoje recebendo o diretor do DESIP, o senhor Alain Delon. Bom, como eu perguntei anteriormente, depois daquela situação toda ali na penitenciária agrícola de Monte Cristo, como é que veio a Força Nacional, a Seju que tomou uma série de providências? O que foi que mudou então dessa situação até hoje, diretor? Olha só, partindo do princípio, o governo do Estado sabiamente solicitou, né, do governo federal a força policial, né, que é a Força Nacional, que fazendo a vigilância na guarda externa, fortalecendo nossa vigilância externa ali, extramuros. Tivemos que ratear as visitas depois do massacre para que as visitas aconteçam a cada 15 dias, porque as visitas eram todas juntas, eram muito presos soltos, eram muitos visitantes entrando. Então, assim, facilitando que não ocorra mais, que o que aconteceu foi que a ala 13 invadiu, quebrou o muro e quebrou a parede da ala 12, né, o muro que dividia, matando 10 presos. Então, as providências foram imediatas. Tiramos uma facção criminosa da penitenciária e alocamos na cadeia pública, deixando só uma facção criminosa na penitenciária agrícola, para que não acontecesse mais mortes, né? E delimitamos materiais de entrada pelo visitante, facilitamos a vida também do visitante, que madrugavam com suas crianças, passavam sol e chuva muitas das vezes, e o pior, não conseguia entrar devido ao grande fluxo, né, de visitantes.
E nós diminuímos, né, a quantidade de visita. Os presos alegam que querem mais visita, porém a lei de execução penal diz que o preso tem direito à visita, mas não diz números. Então a gente já está dando, a administração penitenciária está dando 2 visitas por mês para todas as pessoas que estão ali custodiadas. E foram essas mudanças, detector de metal, raio-x, uma vigilância mais intensa nas guaritas, com a ajuda do comandante da Polícia Militar. Então foram essas mudanças para que não houvesse mais mortes dentro do sistema prisional. Bom, em relação à questão do raio-x, anteriormente as pessoas para poder fazer a visita tinham que quase que se tirar a roupa ali, na verdade tirava a roupa mesmo, né? Hoje não acontece mais isso então, o raio-x resolve essa situação ou ainda é necessário algo mais profundo ali na revista? Olha só, é muito importante esse equipamento eletrônico de segurança, porque a revista era vexatória mesmo, né? Se despiam, às vezes acocavam, de repente, fundada a suspeita de ter algo introduzido, né, no seu corpo. Então, assim, não é mais necessário passar pela essa revista vexatória, tão bastante passar pelos equipamentos de segurança, né? Agora, sim, se o visitante passa por um portal e o portal aciona com o bip, esse visitante ele tem a opção de voltar ou ele tem a opção de tentar identificar pelo agente de segurança do mesmo sexo o que é que apitou. Por exemplo, às vezes, algum item dos seus trajes, né, que tem um metal, que aí é localizado numa sala reservada para poder o visitante fluir ali na sua visita. É incrível a quantidade de coisas que uma pessoa consegue conseguia passar, na verdade, dentro do próprio corpo, inclusive celular, droga e até arma, né, diretor? É uma situação meio que complicada, né? É complicada, às vezes o bem paga pelo mal, tendo em vista essas ocorrências, né? A gente tem que fiscalizar todos, sem distinção, novo, idoso, né, menores, acompanhado de seus responsáveis. A gente tem que fiscalizar na medida do possível para que possamos evitar que ilícitos entrem, né, para dentro das unidades prisionais. A gente vem combatendo, a gente vem, através da divisão de inteligência e captura, a gente identifica celas, alas, presos, né, que são indicados que estão portando algum celular, algum item proibido, né? E diariamente, praticamente, a gente está conseguindo, tendo êxito em retirar esses ilícitos de dentro das unidades. Além do envio da Força Nacional para o Estado, o governo federal ajudou o Estado em algo mais nessa situação aí, diretor? Geralmente a Força Policial, o contingente já é ajuda primária, né, que eles dão aí para o governo do Estado, e eles deixam um legado. Quando terminam sua missão aqui, eles deixam viaturas, armas, munições, algemas. Então, assim, eles deixam um legado para melhorar aqui a segurança ainda, né, com esses equipamentos aqui para o Estado. Bom, para encerrar esse bloco, eu queria a sua opinião sobre uma situação que aconteceu no Maranhão. A Justiça de lá condenou o Estado a pagar indenização às famílias de presos que foram mortos em rebeliões e nesses massacres aí. Qual que é a visão do senhor em relação a essa situação? Olha só, é uma guerra, brigas de facções, todos ali sem julgamento, né, que não cabe a mim julgar, sim o judiciário, se são criminosos, se muitos deles podemos dizer que sim, que foram sentenciados, né? O que acontece é que o Estado detém unidades prisionais com celas coletivas. O que aconteceu aqui no Estado, o Estado não tem como evitar pela cela ser coletiva, não só aqui, como em todos os estados. Como é que o Estado pode estar dentro de uma cela dessa para evitar que um reeducando intente contra a vida do parceiro de cela? Então, assim, aqui no estado de Roraima aconteceu assim, não teve
cadeados quebrados, alas invadidas, ninguém invadiu a ala de ninguém, todos os mortos foram das suas próprias alas, foram ceifadas, vidas ceifadas por próprios parceiros de cela. E foi um comando que veio de fora, né? Ou seja, foi também uma questão nacional, não foi só Roraima, aconteceu no Amazonas, aconteceu no Maranhão, aconteceu em vários outros estados, né? Exatamente, e interpretando pelo lado da vida que foi ceifada, né? Tendo em vista essas circunstâncias que eu mencionei, o familiar tem o direito, realmente tem o direito, o Estado também tem o dever de resguardar a integridade física daquela pessoa presa, independentemente se é criminoso, se é faccionado ou não, o Estado tem a obrigação e realmente a família tem o direito de ser indenizada por conta da morte de um ente dentro de uma unidade prisional. Muito bem, nós estamos conversando hoje com o diretor do DESIP, o senhor Alain Delon. A gente vai para um breve intervalo e volta em seguida para continuar essa conversa aqui. Não saia daí, é um minuto só. Estamos de volta com o programa Papo Sério, hoje recebendo o senhor Alain Delon, ele que é o diretor do Departamento do Sistema Penitenciário do Estado. Diretor, o senhor falou no bloco anterior sobre as obras que estão em andamento. Em janeiro desse ano, uma operação ali na penitenciária, máquinas retiraram 5 toneladas de lixo do perímetro externo ali da penitenciária. Isso ajudou, claro, deixar a unidade limpa para que os guardas, né, tivessem uma visão mais ampla do terreno, mas também foi o pontapé inicial das obras de reforma ali da penitenciária, né? Essas obras já começaram, tem previsão de quando vai terminar? Olha só, a penitenciária agrícola, um presídio muito defasado, né, para os dias atuais. Hoje os presídios são de ponta, os presídios construídos hoje em dia são presídios de última geração, né, com toda a segurança possível, né. O fato que aconteceu em 16 de outubro de 2016, quando a ala 12 invadiu, a ala 13 invadiu a ala 12, eles romperam, né, cadeados, quebraram um muro, chegaram a quebrar um muro e quebrar a parede da ala 12 para intentar contra a vida daqueles presos. Então, presídios de segurança máxima, presídios construídos atualmente, são presídios que não permitem que isso aconteça, né? Preservando a integridade física deles próprios. Então, assim, será de grande valia a construção do presídio ali por trás da penitenciária, presídio nesses moldes que eu estou falando, com aproximadamente 300 vagas, presídio de segurança total, que não vai permitir que o preso fure a parede, quebre cadeado e chegue em outra ala para tirar a vida de ninguém. Presídio também aos moldes de segurança, o de Rorainópolis também, que já vai ser construído. Você me perguntou logo no princípio, né, se já está a reforma, se já começou. Processo licitatório já foi concluído, já tem uma empresa ganhadora, está esperando só os prazos, né? Os prazos se concluírem, né, pelos órgãos controladores que estão avaliando se está tudo ok, né, com o projeto para poder dar início. Então, logo será dado início ao novo presídio, às reformas dos demais presídios, para que o Estado de Roraima fique um pouquinho mais tranquilo e saia um pouquinho da mídia com relação ao sistema prisional, que todo mundo possa, né, cumprir suas penas direitinho, que possa retornar à sociedade, conviver com seus familiares numa certa tranquilidade. O senhor falou que vai ser construído um novo presídio ali por trás da atual penitenciária. Nesse caso, a penitenciária não vai passar por reforma ou são duas coisas distintas? Vai ter o novo presídio e a penitenciária também vai passar por reforma? Exatamente, vai ter... o processo licitatório já foi concluído, já tem uma empresa para construir o novo presídio, porém, a penitenciária agrícola, nós vamos fazer uma pequena reforma para adequações, né? Enquanto não se constrói o presídio novo, enquanto não se termina Rorainópolis, nem a construção ao lado da cadeia pública, nós vamos fazer uma pequena reforma na penitenciária para que a gente possa aguardar
esses novos presídios na capital. O senhor falou em Rorainópolis. A governadora chegou a anunciar a construção de um presídio federal lá em Rorainópolis. É a mesma coisa ou já existe um presídio lá em Rorainópolis de início de obras e que foi paralisada? Explique melhor essa situação aí. O presídio federal ainda é uma cogitação, né, que seja construída no estado de Roraima, porém o presídio que temos lá em Rorainópolis não é um presídio federal, é um presídio, né, estadual, que servirá para a gente dividir os presos por regime, tentar dividir os presos faccionados, né, para que não se misture com facções rivais. É um presídio que também vai desafogar o nosso sistema prisional, principalmente a penitenciária agrícola, que está superlotada. E, segundo informações que eu tive, ele foi construído em 1989 e desde lá até aqui nunca passou por uma reforma ampla do jeito que vai passar agora, né? O presídio de Rorainópolis. A penitenciária? Não... A penitenciária, Isso. Sim. A penitenciária teve essa reforma, né, geral, e nunca mais passou por reforma alguma, né? Foi só, a população carcerária foi só aumentando. Em 2004, houve a interdição da cadeia pública de Boa Vista, uma unidade prisional para 120 presos, na época estava quase 500 presos, né, a pedido do Ministério Público e homologado pelo juiz da época, foi interditada, e todos os presos daquela época para cá, de 2004 para cá, foram dando entrada somente na penitenciária agrícola, fato que não acontecia antes de 2004. Presos provisórios adentravam na cadeia pública, após a sentença, eles eram alocados na penitenciária. Então, de 2004 para cá, todos os presos são alocados na penitenciária agrícola e super inchou, né, aquela unidade prisional, precisando urgentemente de alguns reparos e reformas que não houve daquele tempo para cá. Nessa questão da superlotação, muitos presos reclamam que não têm os seus direitos garantidos e tal. E aí entra a questão das parcerias, né? A Defensoria Pública, por exemplo, é uma grande parceira, assim como o Tribunal de Justiça. Tem ajudado bastante essas parcerias, diretor, a desafogar essa situação? Exatamente. A gente está com planos com o secretário de Saúde, de botar um caminhão lá com vários especialistas para atendimento de saúde, fazer um mutirão da saúde. A Defensoria Pública, por sua vez, solicita da gente todas as certidões carcerárias para fazer análise e pedido. A Vara de Execução Penal também é colaboradora, né? Dá prioridade àqueles réus presos para tentar desafogar o sistema prisional. Por último, o juiz Eric Linhares, em conversa comigo, nós tomamos uma decisão para que todos os presos por pensão alimentícia, né, inadimplência de pensão alimentícia, não fossem conduzidos para a penitenciária, né, porque é uma prisão civil. Então, assim, de agora em diante, eles serão conduzidos lá para o Centro de Progressão Penitenciária, o CPP, para facilitar a vida, né, né, e tendo em vista também a superlotação na penitenciária agrícola. Então, todos os olhos estão voltados para tentar desafogar o sistema prisional, para tentar não deixar pessoas que excederam o cumprimento de pena permanecerem naquele ambiente. Então, é importante, né, que cada um cumpra a sua pena e que cada um também, quando chegar no seu tempo, possa sair na forma digna. Diretor, só para finalizar, o nosso tempo já está estourando, eu queria que o senhor falasse em relação ao quadro de agentes penitenciários. É o ideal ou a Sejuc pensa em realizar concurso público daqui mais para frente? Exatamente. Não sendo redundante, mas tendo em vista a população carcerária está nessa condição de 2.400 presos aproximadamente, hoje temos aproximadamente 260 agentes penitenciários. Não é suficiente. O governo do estado já está trabalhando em cima do edital para logo ser, né, publicado, e tão logo mais vagas aí para agentes penitenciários para poder o trabalho fluir na melhor forma possível, né, dentro do sistema prisional. São necessários quantos agentes para completar o quadro? No momento atual, aproximadamente 300 agentes já supriria, né, a nossa necessidade atual.
Muito bem, queria agradecer então a sua vinda aqui ao programa e dizer que o Papo Sério e a TV Ativa estão de braços abertos, sempre que precisar, sempre que tiver alguma novidade, sinta-se convidado a retornar ao programa. Obrigado, eu quero deixar para a sociedade, para os familiares de reeducandos, que a porta do Departamento do Sistema Penitenciário está aberta para dirimir qualquer situação, dúvidas, né? Qualquer situação referente ao sistema prisional, as portas estão abertas, eu estou lá para atender a todos na medida do possível. Obrigado. Nós conversamos hoje com o diretor do Departamento do Sistema Penitenciário do Estado de Roraima, Alain Delon. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.